Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às boas iniciativas, às boas práticas, às ações inovadoras que estão ocorrendo em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Aqui nós valorizamos os bons projetos, especialmente aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul em todas as cidades gaúchas. O Canal 497 e o Portal 497 são iniciativas inovadoras que contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje nós vamos falar sobre a cidade de São Francisco de Paula, com uma entrevista exclusiva com o prefeito Tiago Carnel Teixeira. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação. Pois a cidade de São Francisco de Paula é carinhosamente chamada pelos gaúchos de São Chico e é um dos municípios mais charmosos e singulares do Rio Grande do Sul. Localizado na região das Hortênsias, na Serra Gaúcha, ali na entrada do Campo Cima da Serra, a cidade de São Francisco de Paula se destaca pela combinação de paisagens exuberantes, o clima frio, né, a rica cultura campeira e um forte apelo do ecoturismo. Com mais de 21 mil habitantes, a cidade é administrada pelo inovador prefeito Tiago Carnel Teixeira. Nascido em São Francisco de Paula, ele foi presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços da cidade, presidente do hospital do município, foi secretário de turismo, foi vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito por 2 mandatos e foi eleito agora em 2024 como o prefeito de todos os cidadãos e cidadãs de São Francisco de Paula. E eu quero conversar um pouquinho, prefeito. Primeiro, é um prazer enorme poder conversar com o amigo. E como é que está sendo o desafio, né? Uma cidade que tem história, uma cidade que tem desenvolvimento, que tem projeção de turismo. Como é que está o desafio de administrar a cidade, prefeito Thiago? Primeiro, é um grande prazer estar falando aqui no Portal 497, né? Me sinto honrado pelo convite, e também, ainda mais, né, por um amigo que já estivemos, né, em vários momentos dialogando, e muito aprendi contigo, Jairo. Antes de ser um entrevistador, é um gestor nato, e algumas das coisas que a gente vai conversar aqui, principalmente participação popular, que a gente aplica hoje em São Francisco de Paula, foi inspirados em iniciativas tuas na Prefeitura de Canoas. Por exemplo, hoje a gente tem, todo mês a gente faz uma caminhada no bairro. O que a gente faz? A gente escolhe um bairro de forma aleatória, eu não aviso meu secretário, para não ter perigo de ninguém maquiar, porque eu quero ouvir, e quero ouvir de fato assim, o que tem de problema no bairro. Porque se tu avisa o secretário vai lá, limpa tudo correndo, para o pessoal não reclamar. Não, eu quero que a pessoa tenha o direito de reclamar, que a gente ouça a população e resolva os problemas reais, né? Nada maquiado. Então, um sábado por mês, eu marco um horário com os secretários na prefeitura, depois dali eu digo, hoje é em determinado ponto do município, e a gente vai caminhar, passar de casa em casa, conversar com as pessoas, ouvir as sugestões, reclamações. Nós temos o gabinete aberto, né? Eu lembrando muito aquilo que tu fazia nos trens em Canoas. Então,
A gente recebe toda a população para fazer, para ouvir, para conversar com eles, ver o que a gente pode atender, ter uma conversa franca, olho no olho, né? E a gente vai sempre participando de todos os eventos comunitários, tendo uma participação bastante ampla, né? E implementando a democracia de forma bastante ativa e interativa. Com certeza usamos redes sociais, como todo mundo usa e tem que usar, mas ainda tendo um espaço muito especial para o olho no olho, né? Que no fundo das nossas relações humanas é isso que importa. Secretário, obviamente que lá Gramado, Canela, tem muito aquele turismo assim já mais tradicional, né? O turismo mais vocacionado lá aos eventos, mais urbano, temático. São Francisco de Paula tem uma vocação mais em relação ao ecoturismo, né? Ao turismo de aventura. Nós temos aí o Lago São Bernardo, que é, sem dúvida, um dos lugares mais bonitos do Rio Grande do Sul. O próprio Mátria, né? Que é um parque muito bonito também, que é um grande empreendimento que está aí na cidade. Como é que é hoje? Como o senhor tem trabalhado a questão do turismo e como é que São Francisco de Paula se coloca hoje? Né? Nós temos hoje um grande polo de turismo, a Serra Gaúcha, né? Como é que a cidade trabalha hoje a questão do turismo, prefeito Thiago? É. Os índices demonstram que São Francisco foi a cidade que mais cresceu na questão, no fluxo turístico nos últimos anos. Então, são muitos empreendimentos que vieram, mas, acima de tudo, antes de parques e de hotéis, pousadas, o motivo que faz com que as pessoas estão procurando São Francisco é porque a gente oferece o quê? A sua conexão com a sua própria essência, através da natureza, através da cultura, através da paz, através da saúde. Então, se a gente voltar, é muito engraçado, né? A humanidade faz giros e acaba se reconectando com coisas do passado. O primeiro hotel que teve na Serra Gaúcha foi em São Francisco de Paula, que foi o Hotel Veraneio Rampel, que ele foi feito na época para o tratamento de doenças pulmonares. E hoje, né, passado, né, um século depois, praticamente, mais uma vez as pessoas estão procurando, né, se conectar, buscando saúde, cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde física. E hoje, todos os empreendimentos que estão vindo para São Francisco são muito nessa linha. Então, a gente tem todos os dias, né, um anúncio de um novo restaurante, de um novo hotel, de um novo parque, mas todos eles não é aquela questão apertado, o porta a porta, o congestionamento, a fila, todos eles são voltados para a exclusividade. A gente quer um turismo que propicie para as pessoas um momento exclusivo delas, de paz, com aquilo que ela procura. A gente não quer o bastantão, a gente quer a essência. E São Francisco também está se caracterizando por um lugar, o local de muitos eventos culturais, né? A gente tem agora, estamos criando um centro de cultura num prédio antigo da prefeitura que a gente fez o tombamento. Nós temos um centro de eventos, um centro de eventos maravilhoso para 6.200 pessoas, que acontece todos os nossos festivais. Nós somos um dos municípios do Rio Grande do Sul que mais tem eventos culturais e todos eles né, têm diversas vertentes culturais diferentes, todos eles gratuitos para a nossa população e principalmente para os nossos visitantes. Né? Então a gente começa janeiro com rock através da Beatles, depois vem fevereiro com a retomada do carnaval, depois vem março com o Mississippi trazendo blues, e assim por diante, vai tendo eventos, Festival Gastronômico da Batata, Festa do Pinhão, que daí tem todos os nichos culturais de música e dança, né? Tem Festival de Coros, Festival de Choro, tem MPB através do Paralelo, tem o Festival de Natal, enfim, Ronco do Bugio, né? O Bugio hoje é um patrimônio cultural e material do estado do Rio Grande do Sul e nós temos o Festival Ronco do Bugio. A nossa avenida, ela virou
um museu ao céu aberto, então tu caminha na Avenida Júlio de Castilhos, linda, com aqueles plátanos, né, né, os liquidambar, a gente chama de plátano, mas o nome correto é liquidambar, com aquelas folhas avermelhadas no outono, no verão, aquelas flores, aquelas folhas verdes que dão uma sombra maravilhosa, mas que quadra em quadra também temos uma série de monumentos que começa em homenagem à cuia, depois vem aos tropeiros, ao carreteiro, vem ao laçador, vem ao negrinho do pastoreio, e agora a gente está confeccionando ao gaiteiro serrano. Então, acaba sendo o que a gente quer com isso? Que o visitante chegue na Avenida Júlio de Castilhos, passeando, vendo a beleza da avenida, e o guia vai contando toda a história da nossa cultura, da nossa tradição. Então, vai conectando também com a nossa essência. Então, o que a gente quer é isso, aproveitar as belas paisagens de São Francisco, que são maravilhosas, né, mas trazendo uma boa infraestrutura, né, sempre tem uma infraestrutura bonita, com uma cidade bem cuidada, florida, segura, que é muito importante, né, o nível de segurança de São Francisco é maravilhoso, e com empreendimentos, né, mais variados, mas sem aglomeração. O que a gente não quer é uma dor de cabeça para o turista de ele vir ficar uma hora na fila no restaurante, que fique preso no trânsito. A gente quer que ele tenha qualidade, muita qualidade, que ele se sinta como realmente nós, seres humanos, precisamos ser tratados, cada um ser único. Prefeito Thiago, o senhor foi secretário de turismo, fez um excelente trabalho como secretário de turismo, projetou muito a cidade e o senhor conhece muito bem essa área, né? Hoje há dois grandes investimentos aí que podem dinamizar ou aproximar a Serra, né? De um lado, o aeroporto em Caxias, né? Na região de Oliva, e de outro também, que não deixa de ser também uma porta de entrada, que é o novo porto, que se pensa em Arroio do Sal. Se a possibilidade de você ter também a dinamização, né? A Serra ganharia muito com esses dois investimentos. Como é que São Francisco de Paula pode ser beneficiada por esses investimentos, prefeito? O senhor que conhece Eu vou bem dizer, essa área do turismo. eu vou falar por São Francisco, porque, óbvio, pela localização geográfica, a gente fica bem no meio desses dois investimentos, né? Então, é óbvio, para nós é essencial, Jário, essencial. Mas eu quero falar agora, saindo né? Eu sempre sonho, a gente que é prefeito, foi prefeito, a gente acorda pensando na nossa cidade, vai dormir pensando na nossa cidade, passa o dia inteiro pensando na nossa cidade. Mas agora eu quero conversar com a gente um pouquinho sobre a questão do estado do Rio Grande do Sul. Esses dois investimentos, eles são essenciais para a gente ter o desenvolvimento do nosso estado. O que acontece? Mudou agora com a reforma tributária. Como é que funcionava a questão tributária? O município produtor, o estado produtor, recebia os impostos. E então, muitas vezes, o estado do Rio Grande do Sul, assim como outros estados, e o município de São Francisco de Paula, né, tu fazia de tudo para captar empresas, investimentos e dava incentivos fiscais. Agora, quando a tributação é no destino e não mais na origem, acabou esse diferencial competitivo. E o diferencial competitivo que a gente pode ter é na logística. A gente não pode perder para os outros estados na logística. Então, ter um porto e um aeroporto na região norte do estado do Rio Grande do Sul, que vai acabar conectando toda aquela região de Caxias, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, e ainda caminhando lá para o norte, inclusive, né, com Erechim, Passo Fundo, né, Frederico. Boa parte daquilo vai se conectar muito melhor com o mar, com a exportação, através desse porto de Arroio do Sal, passando pelo aeroporto de Vila Oliva. Então, esses dois investimentos são fundamentais para o estado do Rio Grande do Sul, para toda a metade norte do estado do Rio Grande do Sul, que já tem uma produção primária muito boa e que vai tendo uma questão logística forte, a possibilidade de industrializar boa parte da produção primária.
E aí, agora, vindo para a questão de São Francisco de Paula, para nós é fundamental, fundamental ambos os investimentos, do ponto de vista da produção industrial, da produção primária e também do turismo, né? São Francisco passa a ter uma posição logística diferenciada, a gente ficaria a menos de 1 hora do porto de Arroio do Sal e a menos de 1 hora e pouquinho do porto de Vila Oliva. Ou seja, hoje São Francisco, já num raio de 125 quilômetros, a gente tem 70% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. E aí, com essa condição logística, a nossa indústria, que melhorou muito nos últimos anos, a gente saiu de uma situação de muito desemprego para uma situação de pleno emprego hoje, né, ela vai melhorar ainda mais. Então, esses dois investimentos, elas são fundamentais para o Estado e para São Francisco de Paula. Perfeito, Thiago. De um lado, tem ainda, claro, a agricultura é muito importante, né, o setor primário, a silvicultura, enfim, uma série de tradicional, né? Investimentos tradicionais hoje no setor, mas também essa diversificação que o senhor mencionou com a vinda de empresas, de indústrias, e tal. Como é que está esse processo de olhar também um pouco o tradicional, esse trabalho que a prefeitura faz com o setor primário, mas também essa atração de investimentos, prefeito Thiago? A gente tinha em 2017 uma realidade de a gente sempre costumava dizer, cada 10 casas que tu passava na campanha política de 2016, 9 te pediam emprego. Era muito forte isso aqui, já, muito forte mesmo. E a gente conseguiu, com uma lei de incentivo, que era baseado na questão, né, que eu falei, tributária, de tu poder retornar uma parte do ICMS ou através do ISS em algumas situações, a gente conseguiu atrair muitos empreendimentos. Hoje, o nosso distrito industrial, graças a Deus, né, ele é um polo. Hoje, nós somos o maior cluster madeireiro do Brasil, né, para se ter uma ideia. Nós temos um maciço florestal na região de 120 mil hectares. Somos o maior produtor de batata, né, do estado do Rio Grande do Sul. Né, devemos estar entre os 15 maiores produtores de batatas do país. Hoje a gente tem, por exemplo, essa indústria que para nós é um orgulho, que é a Deutsche Chips, que está concorrendo com a Elma Chips na qualidade, não no preço. Os caras são muito bons, fazem produto de muita qualidade. Nós temos muitas indústrias no ramo alimentício também. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho. Então, a gente conseguiu avançar, mas nós temos possibilidade de avançar ainda mais, né? Nós temos ah, uma quantidade de bovinos que nos permitiria ter algo no ramo de tu não só vender o gado, né? Mas ter alguma coisa no ramo frigorífico. Eu acho que a gente poderia avançar mais na questão do leite. Nós podemos avançar mais na industrialização de outros produtos, né, que não só a batata, né. As pequenas frutas está se tornando cada vez uma realidade maior. Já temos uma indústria maravilhosa, que é a NutriSaúde, que está vendendo já para o Brasil inteiro mirtilo, framboesa, amora e outras pequenas frutas, né, já com processo de industrialização, mas a gente pode ainda mais. Então a gente continua trabalhando para conseguir mais indústrias, né? Hoje a gente já começou a exportação esse mês de pellets, então tem muita coisa que a gente pode agregar valor, né? E não exportar, né, a produção primária, né, que sem gerar tanto, sem agregar tanto valor. Perfeito, Thiago. Vamos falar um pouquinho das políticas sociais. Eu sei que o senhor tem muita atenção, especialmente educação e saúde. Queria começar com a saúde. Como é que está hoje? Né? Eu sei que a prefeitura tem um programa Viver Mais e Melhor, né? Secretaria Municipal de Saúde. Como é que está o trabalho que a prefeitura está fazendo, especialmente nessa área, né? Que sempre demanda muito recurso e sempre é um desafio para os prefeitos, né? Sabe que esse programa, Jairo, a gente vai criando carinho por muitas coisas que eram sonhos nossos e quando tu vira gestor, tu consegue transformar em realidade, né? E o desafio de promover saúde ao invés de tratar doenças, né, é tudo que nós gestores sempre sonhamos, né? Então, hoje nós temos duas equipes que eles trabalham nas comunidades com
terapias alternativas, com informação nutricional, com atendimento psicológico, com cuidados, orientações para a questão do cuidado físico, com educadores físicos. Então, e esses grupos, eles vão pegando e vão aumentando, um vai chamando o outro, e as pessoas vão indo, e quando tu vê um largou do tabaco, quando vê outro largou do álcool, daqui a pouco outro que tinha uma vida sedentária começou a fazer exercícios, daqui a pouco tu encontra uma pessoa, né, conseguiu trabalhar para para perder peso, né, e aí tu começa a ver que as coisas vão dando certo e tu começa a promover saúde. É óbvio que a gente está muito feliz, a gente nunca teve tantos médicos, e aqui vale um registro, né? O programa Mais Médico foi fundamental, foi fundamental que para que a gente pudesse ter hoje o maior número de médicos nas redes, nas UBSs, né, nunca teve tanto médico em São Francisco como hoje. Os municípios pequenos têm essa dificuldade de conseguir atrair médicos. E hoje a gente tem, e muito se vale pelo programa Mais Médicos. Mas também tem a questão de termos criado postos de saúde no interior. Hoje, nós temos localidades que ficam a 2 horas e meia da sede do município e que tem médicos, sabe? Que tem posto de saúde, que tem médico. Mas a gente quer dar um outro passo também, que é levar a telemedicina para o interior, em localidades que, inclusive, têm dificuldade de internet, que pega a internet só por satélite e ainda com uma certa dificuldade. Então, além do programa Viver Mais e Melhor, além de colocar médicos, que é um número muito maior de médicos, tem essa questão da telemedicina que a gente espera implementar, principalmente no interior da cidade, onde um médico, para chegar lá, às vezes viaja 2 horas e meia de carro, batendo em estrada de chão. Nós temos, né, mais de 3.000 quilômetros de estrada de chão no município, é talvez um dos maiores desafios que a gente tem enquanto gestão pública. Então, isso é um grande problema. Por fim, ainda na área da saúde, nos interessa muito dizer que a gente está muito feliz com o que houve no hospital. O nosso hospital hoje, se tirar uma foto de hoje com o que era no passado, parece um novo local, né? Hoje a gente tem um plantão que tem praticamente todos os equipamentos que precisa ter numa UTI. A gente voltou a fazer cirurgia, existem especialidades. O hospital está 80% novinho, reformado, né, com procedimentos internos melhores. Então, a gente tem visto um avanço sensacional na área da saúde. Mas os desafios estão aí, sempre queremos mais. Precisamos trabalhar muito de forma integrada com educação, assistência social, segurança, questão do feminicídio, que é uma realidade ainda, realidade dura do estado do Rio Grande do Sul, que São Francisco não é diferente. Precisamos avançar ainda na redução de algumas especialidades, já reduzimos muitas, mas ainda precisamos reduzir outras. Então, temos muitos desafios ali pela frente. Prefeito Tiago, eu sei que o senhor tem uma atenção muito especial pela educação, né? Tanto que um projeto da prefeitura teve reconhecimento do Ministério da Educação. Como é que o senhor está trabalhando nessa área? Quais são os projetos que estão sendo hoje executados, prefeito Tiago? A gente está trabalhando muito forte em melhorar todos os índices de aprendizagem, né? Graças a Deus estão melhorando. Então, tem um trabalho muito forte da Secretaria da Educação nesse sentido, em que a gente melhorou as estruturas das escolas, com reformas físicas, com material didático de primeira qualidade para os alunos e também para as escolas. Hoje, todas as escolas têm todos os kits que tu precisa, de notebooks, robótica, recursos, né, para os professores poderem dar e melhorar muito a qualidade das aulas deles. Hoje as nossas escolas elas estão avançando num processo pedagógico, né, de uma forma incrível, mas o nosso grande desafio é numa cidade que tem uma extensão territorial tão grande, também levar isso para o interior. Por exemplo, hoje nós já temos uma escola de ensino fundamental de turno 100% de turno integral na comunidade de Rincão dos Creve, que fica em torno de 50 minutos da sede de São Francisco,
em que todos os alunos têm os ensinamentos agrícolas, né? Então não é uma escola técnico-agrícola, que técnico-agrícola remete ao ensino médio, mas eles já é uma comunidade no interior que tem, né, de turno integral e que aprende muitos ensinamentos na área agrícola. Então, coisas que eles levam depois para sua casa, que é uma comunidade basicamente de agricultura familiar. Mas isso também serve para várias outras escolas. Tu vai nos outros distritos, também tem robótica, tem ensinamentos agrícolas, e a gente vai avançando. Saiu ontem o resultado de uma licitação que a gente vai transformar, vai reformar todo o novo prédio para ter mais uma escola em 100% em turno integral. A gente quer avançar muito na questão da educação integral, a integral de verdade, né? Não é a integral que fica uma hora a mais na escola, é a integral que fica até o final da tarde, tendo aula, tendo atividades sociais, tendo atividades de contraturno, com oficinas, né, com um currículo muito bem pensado, assim, não é um faz de conta, a gente já tem, o ano passado fechou em 25% e a gente espera avançar bastante o número de estudantes que estão em turno integral. Prefeito, o senhor é um administrador inovador e dinâmico, né? Qual é o legado que o senhor quer deixar para São Francisco de Paula ao final do seu mandato? O senhor já foi vice-prefeito, já foi vereador, já tem uma grande contribuição, é nascido na cidade, eu sei que o senhor tem um amor muito grande pelo município, né? E qual é o legado que o senhor quer deixar ao final do seu mandato em 2028? É. Nós precisamos, eu acredito que a gente conseguiu, nesses primeiros 8 anos desse grupo que está junto, né, criar um ciclo de desenvolvimento. Quando eu falo de desenvolvimento, cuidando, né, o desenvolvimento econômico, mas também social em todas as áreas e também com cuidado ambiental. Nós precisamos startar e startamos esse segundo ciclo de desenvolvimento, que talvez seja mais rápido, mas que vá trazer uma questão de futuro para as pessoas de São Francisco, que seja muito forte, embasado com qualidade de vida e perspectiva econômica, né, para ambos. Por isso que nesse segundo mandato a gente está focando bastante no turismo, mas também muito na agricultura, no produtor rural, para que ele traga esse conhecimento hoje disponível para a sua realidade. Eu visitei uma, uma propriedade na última quinta-feira, no feriado, em que o conhecimento que ele está trazendo na interação que ele faz numa única propriedade de pecuária, civicultura e agricultura é impressionante, assim, integrado, não é excludente um do outro. E ele vai fazendo com que uma atividade complemente a outra e juntas gere uma renda para ele, para a família dele e também para as pessoas que trabalham junto com ele muito maior, quase que quintuplicando a renda daquela propriedade. Então, o que a gente precisa fazer? Gerar um ciclo muito forte, um segundo ciclo muito forte de desenvolvimento em que vai gerar essa expectativa de futuro muito forte, aliando a nossa produção primária, as nossas belezas naturais e cuidado com a saúde, junto com todos esses conhecimentos e inovação tecnológicas que existe hoje já disponível para que isso melhore de fato a vida das pessoas, que no fundo das coisas é o que a gente quer. Quando investe também em esporte, como a gente tem investido bastante, quando a gente investe em cultura, quando investe em lazer, é porque a gente diz para as pessoas, né, a gente precisa de emprego, a gente precisa do básico, mas a gente quer que as pessoas tenham tudo que precisa em São Francisco de Paula para ser feliz. É isso que a gente quer proporcionar para o cidadão de São Chico e para as pessoas que visitam São Chico experimentar isso, vir visitar, se apaixonar e, quem sabe, um dia morar e viver e investir em São Francisco. Com toda certeza, prefeito, uma das cidades mais bonitas do Rio Grande do Sul. Queria agradecer a sua participação. Eu sei que o senhor está no meio de uma agenda e nos atendeu com muito carinho, quero lhe agradecer.
E parabenizar também pela sua administração, que é um exemplo aí para todos nós. Muito obrigado, prefeito Thiago. Obrigado, Jairo. Obrigado. Prazer falar contigo. Saiba que tu sempre foi um gestor inovador, muito atuante, muito firme, sabe? E muito daquilo que a gente faz hoje é inspirado em iniciativas tuas, assim, de não aceitar o não, de ir atrás, de buscar alternativas, de fazer diferente. Então, tem muita coisa que a gente implementa aqui na nossa cidade, baseado na tua atuação enquanto prefeito de Canoas. Muito obrigado, querido prefeito Tiago Carniel Teixeira, prefeito de São Francisco de Paula. Queridos amigos, o nosso canal 497 é uma iniciativa inovadora e conta com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, maior evento GovTech do país. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. Não deixa de se inscrever no canal para receber todo dia notificação, porque todo dia tem um programa novo, uma entrevista com o prefeito, prefeita, com gestores municipais que estão trazendo o que é de mais inovador no Rio Grande do Sul. Não deixe também de acompanhar as notícias de São Francisco de Paula no nosso portal 497. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, o único portal dedicado exclusivamente às cidades. Eu agradeço a tua participação, ao teu acompanhamento, porque amanhã a gente está de volta. Sabe por quê? Porque no canal 497 todo dia tem conteúdo e todo conteúdo gera transformação.